Começo naturalmente por agradecer à ELSA, a European Law Students Association, o amável convite que me foi dirigido. É um prazer estar aqui hoje na Faculdade de Direito de Lisboa, com duas caras tão bonitas, duas futuras juristas que tenho a certeza que serão duas advogadas de referência na nossa praça, para falar da advocacia e do futuro da advocacia em Portugal. Eu sou de facto candidato a bastonário da Ordem dos Advogados. Vamos ter eleições este ano, no final do ano. São eleições muito importantes, porque a advocacia vive num momento crítico da sua vida. O país está sob assistência financeira internacional, como é de todos sabido. Vive com sérios constrangimentos orçamentais. As empresas e as famílias vivem também um período muito difícil da sua existência. Isso naturalmente tem repercussões óbvias também na advocacia. E, portanto, estas eleições no final do ano são eleições em que é fundamental definir um rumo, uma estratégia e um futuro para os advogados portugueses. E basicamente o que está em causa é isto: ou mantemos o status quo, um certo imobilismo, uma certa estagnação que, a meu ver, tem sido a pedra de toque identitária da Ordem dos Advogados dos últimos 10, 15, 20 anos, ou então, tendo em conta esta alteração superveniente das circunstâncias e uma alteração de vulto, procuramos aportar novos caminhos, um futuro diferente, um futuro de modernidade, de cosmopolitismo, de abertura à sociedade civil, de abertura às questões da cidadania, aquelas que efetivamente importam à sociedade portuguesa. O que eu defendo, basicamente, e essa é a razão primeira da minha candidatura, é uma nova visão para a advocacia e um novo posicionamento da Ordem dos Advogados nos tempos de hoje. Basicamente, acho que a Ordem dos Advogados no passado, de pouco ou nada, tem servido para os advogados portugueses. Tem sido uma instituição muito fechada sobre si própria, muito imobilista, estagnada no tempo, em que as pessoas que têm estado na Ordem dos Advogados estão mais a pensar nas questões paroquiais internas da Ordem do que propriamente nos problemas concretos da advocacia. E essa, de facto, é bom dizê-lo, é a grande razão, o grande tema ou a grande matéria de queixa da generalidade dos advogados portugueses, que não se revêem na Ordem dos Advogados porque acham, de facto, que ela é ineficaz do ponto de vista da sua intervenção na sociedade, designadamente em prol dos advogados portugueses. Ora bom, eu quero alterar este paradigma, eu quero fazer diferente e quero, sobretudo, definir uma estratégia sustentável de modernidade, de reputação e de prestígio para a Ordem dos Advogados portugueses. E o que é que eu penso fazer diferente dos outros, posto que a minha candidatura é, de alguma forma, uma candidatura de ruptura para com este status quo? Bom, basicamente, eu tenho uma experiência de 30 anos de advocacia, boa parte dela na área internacional, o que me permite ter uma mundividência das questões concretas da advocacia que não está confinada exclusivamente ao território nacional. Eu sou um advogado com prática de barra, conheço bem a realidade concreta da advocacia de barra portuguesa, conheço praticamente todos os tribunais portugueses, porque tive a oportunidade de intervir e de patrocinar questões de norte a sul do país, mas conheço também a realidade além fronteiras, porque a vida profissional permitiu-me trabalhar além fronteiras noutros países, não só na União Europeia, mas também na América do Sul e em África, o que me facultou uma visão muito mais abrangente e muito mais alargada daquilo que é a advocacia nos tempos de hoje e, sobretudo, na situação difícil em que nos encontramos, dar-me alguma orientação, alguma compreensão daquilo que é necessário fazer na Ordem dos Advogados para abrir e criar novas saídas profissionais para os advogados e, particularmente, para os jovens advogados portugueses. Portanto, é esta visão mais aberta, mais cosmopolita, mais moderna, não vinculada ou constrangida com qualquer interesse corporativo, que eu quero trazer para a Ordem dos Advogados, e daí a diferença da minha candidatura relativamente aos demais. Eu gostava de sublinhar que até este momento há 5 ou 6 candidatos conhecidos. O único candidato que não tem nenhuma ligação às estruturas dirigentes da Ordem sou eu.
todos os demais candidatos, de uma forma ou de outra, ou estão em órgãos dirigentes da Ordem, a nível distrital ou a nível central, ou já desempenharam funções na Ordem dos Advogados. Eu não tenho nenhuma relação com a estrutura dirigente da Ordem e, portanto, não tenho nenhum compromisso com interesses internos da Ordem e, portanto, sou livre de poder dizer aos advogados portugueses que eu vou fazer diferente, porque eu não tenho nenhuma cumplicidade, nenhuma responsabilidade com a situação atual. Dito isto, a minha candidatura é uma candidatura livre e independente, não está naturalmente vinculada a qualquer credo político ou ideológico. É uma candidatura solidária, porque eu penso que é fundamental hoje na advocacia que um bastonário tenha uma postura solidária relativamente à profissão, e a solidariedade tem que ser uma solidariedade intergeracional. Recordo em particular a necessidade de ter uma atenção particular para com os jovens advogados. É o vosso caso, quando começarem a exercer a atividade de advogados, vão ter seguramente muitas dificuldades no início da atividade profissional, e eu tenciono, como bastonário, dar um apoio concreto aos jovens advogados, desde logo e de uma forma muito clara, apoiando a isenção de cotas para a Ordem dos Advogados e até mesmo a redução nos 5 primeiros anos. É uma fase crucial para atingir, digamos, a velocidade de cruzeiro na advocacia. Um dos contributos, porventura dos mais relevantes que eu tenciono dar é, do ponto de vista financeiro, tem também algum impacto, obviamente, na Ordem dos Advogados e que terá de ser compensado, é atribuir aos jovens advogados esta isenção e redução de cotas. Portanto, jovens advogados, sendo eu eleito bastonário, terão isenção de cotas nos 2 primeiros anos, redução a 50% no 3º e 4º ano e 25% de redução de cotas no 5º ano. É o meu contributo solidário para os jovens advogados. Do mesmo passo que há muitos advogados hoje que, na situação em que o país vive e tendo em conta as dificuldades com que se confronta, têm imensas dificuldades em sobreviver profissionalmente. Pois bem, em relação a advogados já reformados no ativo, que hoje estão obrigados a pagar a cota por inteiro, e atenciono também, casuisticamente, aí já não de uma forma priorística, mas casuisticamente, caso a caso, atribuir também a isenção ou a redução de cotas a esses advogados reformados no ativo, desde que demonstrem a sua incapacidade para poderem pagar as cotas da Ordem dos Advogados. Esta é uma função, a meu ver, vital de um bastonário, é a função de ser o fiel da balança do ponto de vista da solidariedade intergeracional que deve presidir a uma instituição com o prestígio e com a reputação da Ordem dos Advogados, designadamente quando tem efetivamente como objetivo central a questão da cidadania. E por isso também a minha candidatura é uma candidatura de cidadania, porque eu acho que não faz sentido uma Ordem dos Advogados nem um bastonário se não tiver como primeira preocupação a defesa dos direitos, liberdades e garantias dos cidadãos. Às vezes esquecemos um pouco disto. Pensamos que a Ordem dos Advogados existe para os advogados. Não é verdade. A Ordem dos Advogados foi criada em 1926 com um objetivo muito claro, que foi a defesa dos cidadãos, a defesa dos direitos, liberdades e garantias dos cidadãos. Portanto, na primeira linha da razão de ser ontológica da Ordem dos Advogados está a cidadania. E eu tenciono naturalmente também aqui trazer a Ordem dos Advogados para a primeira linha do combate pela cidadania, coisa que infelizmente não tem ocorrido no tempo passado, particularmente com eficácia na defesa desses direitos, liberdades e garantias, designadamente, e vou-vos dar 2 ou 3 exemplos que são, a meu ver, gritantes do ponto de vista da necessidade da intervenção da Ordem dos Advogados. A questão prisional, em que efetivamente nós não temos tido, nós advogados e a Ordem dos Advogados não tem tido, a meu ver, a posição interveniente e de influência que seria desejável e exigível, tendo em conta a sua vocação, para que as prisões portuguesas possam ser um exemplo de respeito pelos direitos humanos. É exatamente o contrário que se tem verificado. Temos um relatório recente do Conselho da Europa, do Comitê de Prevenção da Tortura do Conselho da Europa, a chamar a atenção para a realidade degradante das prisões portuguesas, designadamente as prisões aqui em Lisboa, o Estabelecimento Prisional de Lisboa, mas não só, com condições absolutamente infra-humanas do ponto de vista da sobrelotação das prisões, falta de condições de higiene e de salubridade, ratos a surgirem das canalizações das próprias celas prisionais, enfim, falta de condições de habitabilidade dessas mesmas celas, e a Ordem dos Advogados tem que estar na linha diferente da denúncia destas situações e da promoção e da prossecução de políticas que procurem efetivamente transformar o sistema prisional para que efetivamente ele possa ser um exemplo do respeito dos direitos do homem.
Essa é uma das traves mestras da minha candidatura, é a questão da cidadania e, no caso concreto do sistema prisional, é o reforço de políticas de apoio a uma verdadeira e efetiva reforma do sistema prisional português para que ele possa constituir um exemplo a nível internacional. Eu, quando era mais jovem, assisti a um filme que ainda hoje recordo com alguma amargura, porventura não terão visto, mas era um filme épico, enfim, nos meus tempos de adolescência, que era O Expresso da Meia-Noite. Um filme que retratava uma história verídica. O filme é de um realizador famoso, Alan Parker, e que retrata a história verídica de um cidadão americano que, de passagem por Istambul e antes de embarcar para os Estados Unidos, leva consigo uma dose significativa de droga e que é surpreendido no aeroporto nessa situação. É preso em Istambul, é condenado, tanto quanto me recordo, a uma pena de prisão perpétua, e sofre tratos de polé nessa prisão, em condições absolutamente desumanas, degradantes do ponto de vista da dignidade humana, que me impressionaram vivamente até aos dias de hoje. Aliás, essa situação felizmente hoje está ultrapassada na Turquia. A Turquia hoje evoluiu muito do ponto de vista dos direitos humanos e é um país de referência, mas não deixo de recordar que ainda há dias passei por Istambul e não consegui evitar rememorar esse filme do Expresso da Meia-Noite, porque era passado exatamente numa prisão de Istambul. Ora bom, estas situações são aquelas que, apesar de às vezes nós internamente não lhes darmos grande relevância, têm um enorme impacto do ponto de vista do desprestígio e da menorização da imagem do país no exterior. E Portugal não se pode dar esse luxo, já tem muitos problemas sérios do ponto de vista interno, tem relativamente a estas questões do sistema prisional de ter uma atenção redobrada para que, efetivamente, não possa ser depauperado na sua imagem, quer no Conselho da Europa, quer mesmo nos Estados Unidos, onde também, há uns meses atrás, um jornal de referência, o New York Times, fazia exatamente notícia da existência de situações abjetas do ponto de vista das prisões em Portugal. E eu não quero, efetivamente, que Portugal seja uma reedição do Expresso da Meia-Noite, quero que Portugal seja uma referência do ponto de vista prisional e do ponto de vista do duramento dos direitos humanos, e enquanto bastonário da Ordem dos Advogados terei naturalmente esta como uma das minhas preocupações centrais em termos do meu mandato. Aliás, assumi até já publicamente que, caso seja eleito, como espero no final deste ano, visitarei, e esse será o meu primeiro ato oficial, o estabelemento prisional de Ponta Delgada, onde existe, concretamente, uma situação gravíssima no âmbito dos direitos humanos, com uma prisão sobrelotada, degradação humilhante das condições de salubridade e de higiene das celas prisionais. Problema esse já foi objeto de várias reclamações junto do Poder Central, mas que até hoje está por resolver. A Ordem dos Advogados não pode ficar cúmplice desta situação, silenciosa, queda e muda, tem que ser ativa, interveniente e tem de clamar em todos os azimutos pela revisão deste estado de coisas, e é isso que eu tenciono fazer enquanto bastonário. Candidatura livre e independente, solidária, cidadania, mas que tem objetivos programáticos também. Eu tenho 4 ou 5 ideias muito simples, que aqui quero deixar expressas. Desde logo, unir e dignificar a advocacia. Os advogados têm andado desavindos nos últimos anos. Há muitas guerras internas, guerras que eu chamo paroquiais e de capela entre os órgãos dirigentes. Isso é absolutamente deplorável e, mais do que isso, desprestigia a profissão aos olhos do cidadão. É preciso pôr termo a essas guerras internas, é preciso encontrar caminhos de convergência e de consenso, enfim, nas diversas áreas de instruturação interna da Ordem, e eu tenciono naturalmente dar um contributo decisivo para limar arestas, para eliminar dissensos e procurar essa convergência e esse consenso, em harmonia com todos os advogados e com todos os órgãos dirigentes da Ordem. Portanto, comigo não haverá mais guerras de capela, guerras paroquiais, enfim, que este órgão é mau, aquele é melhor, há centralização, há centralização. Comigo essa discussão estéril e absolutamente improfícua do ponto de vista dos resultados não ocorrerá. Eu farei tudo o que estiver ao meu alcance para que a Ordem tenha uma unidade concreta, não meramente formal, mas substantiva, e que essa unidade transpareça para o exterior, porque eu penso que a advocacia só tem a ganhar com esta unidade interna da Ordem. Do mesmo passo, penso que esta unidade é condição sine qua non
para a dignificação do advogado. O advogado já não tem uma boa imagem junto do cidadão, está permanentemente em guerra ou em quesília na praça pública. Obviamente que essa imagem, que já de si não é boa, e já iremos ver porquê, será ainda mais aviltada aos olhos da opinião pública. E, portanto, unir e dignificar a advocacia é uma das minhas primeiras linhas programáticas. A segunda é a reforma da Justiça. E eu penso que a Ordem dos Advogados não tem estado presente na reforma da Justiça. É um pouco hoje uma entidade pária a nível da comunidade judiciária e até a nível político, porque não é tida nem achada para coisa nenhuma. A reforma está a ocorrer no domínio do processo civil, no domínio do processo penal, da reforma do mapa judiciário. Não se conhece nenhuma posição concreta da Ordem dos Advogados e, quando ela é conhecida, ela é pura e simplesmente subestimada. Ou seja, não há consideração, não há respeito pela Ordem dos Advogados e eu quero naturalmente alterar este estado de coisas, dando à Ordem dos Advogados o papel, a importância e o relevo que ela tem e exigindo que ela seja ouvida e que participe nas decisões que têm a ver com a reforma da Justiça e não só com a reforma do processo legislativo. O que é que eu penso fazer sobre isto? Diferente, bom, desde logo penso que o papel do bastonário, o seu prestígio, a sua reputação e a sua credibilidade são decisivos para poderem ser um interlocutor válido junto dos operadores judiciários e junto do poder político. Mas mais do que isso, eu tenciono ter uma estrutura interna na Ordem, absolutamente inovadora, que nunca existiu nos 80 anos de vida da Ordem, que é uma estrutura profissionalizada de juristas qualificados, porventura até um da Escola de Direito, um outro da Escola de Coimbra, Escola de Direito de Coimbra, outro da Escola de Direito de Lisboa e um terceiro com uma ligação direta ao Parlamento, portanto uma estrutura composta, simples, mas eficaz, composta por 3 pessoas de grande relevo nacional, que possam fazer um acompanhamento direto do processo legislativo, mas em tempo útil e que possam produzir um resultado e a quem a Ordem dos Advogados também possa pedir contas sobre o trabalho realizado e não como tem acontecido até aqui, em que esse acompanhamento é feito de uma forma amadora, com alguns carolas que se dispõem a ajudar a Ordem dos Advogados, muitos deles, aliás, profissionais ilustres, mas que atuam pro bono e, portanto, na hora da verdade, muitas vezes não podem dar esse contributo à Ordem dos Advogados porque têm outros afazeres e outros interesses do ponto de vista profissional. Vamos ser práticos e realistas, os tempos de hoje não se coadunam com este amadorismo, temos que introduzir alguma profissionalização e alguma exigência nesta matéria na Ordem dos Advogados. Isso passa pela criação de uma estrutura remunerada. E aí vai haver um acréscimo de despesa, naturalmente, nós advogados, temos que compensar isso com uma redução da despesa noutros setores, mas temos uma estrutura remunerada que faça esse acompanhamento do processo legislativo, que é vital para os advogados. Nós queixamos amargamente de leis mal redigidas, mal preparadas, queixamos amargamente de uma reforma do Código de Processo Civil que vai ao arrepio em alguns pontos daquilo que é importante do ponto de vista da administração da justiça, mas na hora da verdade, a montante, não fazemos o nosso trabalho de casa, porque não temos uma equipa preparada para fazer o trabalho de casa. Pois bem, eu quero alterar isto. Quero criar essa equipa e quero dizer que a Ordem dos Advogados vai ter uma estrutura preparada para monitorizar ex ante, no momento anterior, todo o processo legislativo. Terceiro ponto, a formação. E essa é algo que toca naturalmente muito de perto os jovens advogados, concretamente aqueles que agora estão a acabar o curso de Direito nesta faculdade e noutras e que querem ingressar na advocacia. Têm que começar a realizar uma formação prévia, têm que se inscrever na Ordem, realizar o estágio. Pois bem, comigo o estágio vai sofrer uma alteração radical relativamente àquilo que tem sido nos últimos anos. O estágio, como sabem, nos últimos anos tem um período indefinido do ponto de vista temporal. Conheço algumas pessoas que enfrentaram o estágio e andaram 3, 4 anos para acabar o estágio. Tem exames quase à la carte, enfim, exames na primeira fase, exames na fase final. Bom, isto não é intolerável, mais do que intolerável, a meu ver, não tem hoje qualquer respaldo legal. Hoje existe uma lei, que é a Lei das Associações Públicas Profissionais, a Lei 2 de 2013, que, a meu ver, tem natureza imperativa, derroga qualquer preceito estatutário em sentido contrário e que estipula, claro, relativamente ao estágio, várias matérias que são incompatíveis com aquilo que hoje se verifica no estágio da Ordem dos Advogados. Concretamente, do ponto de vista temporal, hoje é absolutamente claro que o estágio só pode ter 18 meses de limite temporal e não os 3 ou 4 anos que, de uma forma quase arbitrária, tem tido nos últimos tempos. Em segundo lugar, só vai existir um exame na Ordem dos Advogados, o exame é o exame final de agregação. Portanto, comigo a bastonar não vai haver exames de acesso à Ordem dos Advogados. Acho que a Ordem dos Advogados não tem esse papel de crivo afunilador do exercício da profissão e até de alguma forma limitador do exercício da profissão. Esse não é um papel que cabe à Ordem dos Advogados.
A Ordem dos Advogados deve formar profissionais competentes para o exercício da advocacia. Isso faz apenas com um exame, que é o exame final de agregação, que aliás também está previsto nessa lei. E, portanto, não haverá mais exames da primeira fase de acesso, como tem ocorrido atualmente, e que, na minha ótica, não são legais, não correspondem àquilo que está na lei das ações públicas profissionais, como não existirão quaisquer outros exames à la carte que eventualmente pudessem existir na Ordem dos Advogados. Haverá, isso sim, uma avaliação e um escrutínio dos conhecimentos deontológicos, porque esses também estão previstos na lei, e haverá um exame final de agregação. Exame final de agregação esse, que terá, obviamente, matérias, ou que será avaliador de matérias que até hoje são quase que peregrinas na advocacia portuguesa. Eu acho que o estágio da Ordem dos Advogados tem sido marcado por um insistente e, a meu ver, ineficaz processo de reciclagem académica dos ensinamentos colhidos ou apreendidos nas faculdades de Direito. Esta não é a função do estágio. A partir do momento em que um licenciado em Direito já tem, enfim, o escrutínio realizado por quem de Direito para ser licenciado, não compete à Ordem dos Advogados verificar se ele tem ou não os conhecimentos adequados, porque essa verificação já foi feita em momento anterior, através de alguém a quem o Estado atribuiu competência para fazer essa aferição, que foi a Faculdade de Direito, onde ele foi licenciado. E, portanto, não é a Ordem dos Advogados que vai verificar ex post se ele sabe processo civil, se sabe processo penal, se sabe direito civil, se sabe direito penal. Isso não compete à Ordem dos Advogados, isso compete à Faculdade de Direito e ao Estado. Não é a Ordem dos Advogados que compete fazer esse papel. E, portanto, comigo, enquanto bastonário, isso não vai mais ocorrer. Utilizar o estágio para fazer uma espécie de reciclagem académica e voltar a reexaminar alguém que já foi examinado, não contem comigo, não está, de facto, nos meus planos, nem no meu projeto enquanto candidato a bastonário. O que eu tenciono fazer, isso sim, é ser exigente do ponto de vista dos conhecimentos deontológicos, porque nessa matéria, de facto, um advogado, um futuro advogado, tem que ter a noção daquilo que é deontologia, do que é ética profissional, embora isso tenha muito a ver com a educação cívica de cada um, mas é óbvio que tem de conhecer essas regras para poder exercer a sua atividade enquanto advogado, e mais do que isso, tem que ter saberes, conhecimentos específicos em áreas concretas relativamente às quais até hoje a Ordem dos Advogados andou completamente ao lado. Recordo em particular questões como a comunicação, a eloquência e a oratória, que eu considero fundamentais para a prática forense, concretamente. Hoje não são tratadas na Ordem dos Advogados, hoje não são objeto de nenhum programa na Ordem dos Advogados, de nenhum currículo, mas se eu for eleito bastonário vão passar a ser. Porque eu penso que é fundamental hoje um advogado ter conhecimentos concretos da forma como deve comunicar em público, como é que se deve dirigir a uma audiência, como é que deve fazer umas alegações, como é que deve interrogar uma testemunha, como é que deve interagir em público. Isto faz-se através de técnicas de comunicação que têm que ser apreendidas e que decorrem, de facto, de um ensinamento concreto dirigido a um determinado público. E eu tenciono, no estágio dos advogados, introduzir uma disciplina de comunicação, oratória e eloquência para facultar aos formandos, aos futuros advogados, conhecimentos concretos nesta matéria. Mas não só. Entendo também que a advocacia de futuro vai exigir conhecimentos numa área linguística para além do português. E, portanto, eu quero também que no estágio haja uma formação bilíngue do estagiário. Isto é, para além do português, haverá uma disciplina opcional, inglês, e no inglês, sobretudo o inglês jurídico, dada a importância que ele tem hoje na advocacia, mas, por que não também, castelhano, italiano, alemão, francês e mandarim, enfim, uma formação bilíngue que possa constituir uma ferramenta adicional para o exercício da atividade de advogado. Não tenhamos dúvidas que a advocacia de hoje não é a mesma de há 30 anos atrás. Há 30 anos atrás, quando eu comecei a advocacia, bastaria ter um bom conhecimento técnico das matérias processuais, das matérias do direito substantivo, ter uma boa relação com a sociedade, ter bons contactos para poder se ingrar na advocacia. Não havia, e desde que houvesse naturalmente trabalho e perseverança na persecução dos objetivos. Hoje é preciso muito mais do que isso, porque a concorrência é enorme, o mercado é muito mais volátil, o cliente não se fideliza como se fidelizava há 30 anos atrás, o mundo é muito mais aberto e, portanto, o advogado tem que se adaptar a estas novas circunstâncias. Já o Ortega y Gasset dizia o homem e a sua circunstância. A circunstância hoje da advocacia não é a mesma de há 30 anos e, portanto, o advogado hoje tem que ter uma bagagem, uma preparação, ferramentas diferentes do que tinha há 30 anos atrás. E é isso que eu tenciono introduzir no estágio.
com uma visão de futuro, progressista, olhando, como costumo dizer, para além da tapa urbana, como dizia Luís de Camões. E a questão das línguas é fundamental, porque os advogados portugueses vão ter que estar preparados para atender clientes espanhóis, vão ter que falar castelhano. Clientes ingleses ou alemães vão ter que saber pelo menos inglês, para não dizer o alemão. Clientes chineses vão ter que saber pelo menos o inglês, mas se souberem mandarim, melhor. E, portanto, qualquer acréscimo de conhecimento do ponto de vista linguístico pode ser uma ferramenta decisiva para o triunfo, para a sobrevivência e até para o triunfo na advocacia. E eu quero dar aos estagiários, aos formandos, esta noção de que os tempos mudaram e que têm de ter conhecimentos novos, diferentes do que tinham os nossos pais ou os nossos avós, se efetivamente também foram advogados, porque nesse tempo, de facto, não era necessário ter esta bagagem de conhecimentos. Mas para além das línguas, para além da comunicação e oratória, eu tenciono que o estágio também faculte uma formação específica aos advogados na área da gestão e da contabilidade. Porque penso que não é possível também hoje encarar a advocacia sem olhar para um balanço, perceber o que é um passivo e um ativo, uma sessão líquida. Isso é algo que nos vai ser, com que vamos ser confrontados, vão ser confrontados imediatamente a seguir ao início da prática profissional. Enfim, um cliente, um empresário, pequeno, médio, enfim, grande empresário, vai ter um problema concreto na área da sua empresa, da prestação de contas, da sua atividade económica. Vai ser necessário um advogado ser confrontado com um balanço, vai ter que perceber o que é um balanço. A maior parte dos advogados não conhece esta realidade, muitas vezes até socorre de especialistas para poder fazer a interpretação dessas matérias. Pois eu quero dar aos formandos, desde logo, os princípios elementares daquilo que é a gestão e a contabilidade, para não terem esta dificuldade no confronto com o mercado da advocacia, com os clientes e, sobretudo, com o mundo empresarial. Também uma área de cidadania e cultura, na formação, no estágio inicial. Porquê? Porque entendo que um advogado não pode ser uma pessoa desconsiderada e desprestigiada aos olhos do cidadão. Tem que ser alguém que tem que ter uma formação de base, alguém que é um bom conversador, alguém que é uma pessoa culta, que sabe falar de história, que sabe falar de política internacional, que sabe falar de poesia, de literatura, de arte e, portanto, tem que ter umas noções básicas daquilo que é cultura geral. Isso faz parte também integrante da cidadania e existirá também comigo, no estágio, uma disciplina concreta de cidadania e cultura. E por último, porque essa de facto é também incontornável nos tempos que correm, nós já não vivemos no tempo do papel e lápis, hoje vivemos nos tempos das novas tecnologias, não é possível encarar hoje um advogado sem dominar de forma básica as ferramentas informáticas e, portanto, a informática jurídica em particular será também uma condição fundamental de formação do futuro advogado português. É esta diferença de vulto, de paradigma e também de concepção da formação que eu quero introduzir na Ordem dos Advogados se for eleito bastonário. Não quero mais do mesmo. Mais do mesmo é mais de nada. Fazer a velha reciclagem, os velhos exames, que já foram, aliás, feitos em tempo próprio e no momento e no local adequado, que foi nas faculdades de Direito, não é comigo. O que eu tenciono é que o que eu tenciono fazer é que com a formação seja, de facto, o momento e a oportunidade de facultar aos advogados, aos formandos, aos futuros advogados portugueses, a formação necessária para poderem ser bons advogados e para terem sucesso na sua atividade profissional. E isso exige mais do que aquilo que tem sido facultado até hoje na formação. Da mesma forma que na formação contínua, que é aquela que é feita ao longo da vida, eu quero introduzir também aí as novas tecnologias. Há um déficit de formação contínua em Portugal, porque há custos muito elevados nessa formação, com a deslocação de formadores, de professores, de especialistas, enfim, aos confins do território português. Pois bem, é possível fazer mais formação com menos custos, desde que se introduzam as novas tecnologias. O que é que eu tenciono fazer nisto? Alterar também o paradigma. A formação contínua comigo vai ser feita por videoconferência, através da sua realização num único local, e, obviamente, disseminada através da videoconferência para todo o país, para todas as ligações, para todos os conselhos distritais, para que os advogados, a uma hora pré-determinada, no dia pré-acertado, possam ter acesso a essa formação e até, se necessário for, interagir com o próprio formador. Não há nenhum drama. Não é a presença física, como tem ocorrido até agora, do formador em cada delegação ou em cada conselho distrital, porque isso tem custos incomportáveis e a Ordem dos Advogados tem que racionalizar a sua gestão. Quarto ponto, a questão já falamos, portanto, da formação, falamos de unir e de unificar a classe, falamos da questão do processo legislativo, que é obviamente fundamental, mas não falamos de uma matéria que eu considero central, que é o apoio judiciário. Essa é a minha quarta vertente
de intervenção enquanto bastonário é o reforço e a agilização do apoio judiciário. Como sabem, o apoio judiciário não foi criado para o advogado, foi criado para o cidadão. É um serviço público. Há muito boa gente que se esquece deste detalhe. Mas o apoio judiciário hoje é praticamente o único salvo-conduto de sobrevivência de 1/3 dos advogados portugueses. Mais de 11 mil advogados portugueses hoje estão no apoio judiciário e a grande maioria deles vive exclusivamente do apoio judiciário. Na minha perspectiva, que penso que é certeira, é premonitória, mas é certeira, não carecerá de grande controvérsia, os tempos difíceis que o país atravessa vão levar a que o apoio judiciário tenha um peso cada vez maior na advocacia portuguesa. E, portanto, dos 11 mil advogados que temos hoje no apoio judiciário, iremos ter 13 mil, 14, 15 mil no espaço de 3 ou 4 anos. O que significa que um bastonário tem que olhar para o apoio judiciário com uma preocupação acrescida e com um interesse redobrado, posto que uma parte significativa dos advogados portugueses está afeta ao apoio judiciário. O que é que eu penso sobre esta matéria? Penso desde logo que não é expectável nem curial pensar-se que o apoio judiciário vai ser reforçado do ponto de vista orçamental. A situação difícil que o país atravessa não augura nada de bom em vários domínios, nomeadamente no domínio do reforço do apoio judiciário, reforço de verbas para o apoio judiciário. Logo, vamos ter que conviver com uma realidade dura de uma limitação orçamental do apoio judiciário que não sofrerá grandes oscilações nos tempos mais próximos, mas que vai ter mais cidadãos a recorrerem a esse apoio e mais advogados a inscreverem-se no apoio judiciário, o que significa que vai haver um bolo menor para mais gente a correr, ou melhor, o mesmo bolo para mais gente a correr a esse mesmo bolo. Isto significa que um bastonário tem que ser muito hábil, muito sagaz e muito eficaz na forma como vai encarar a conceptualização não só do apoio judiciário, mas também da agilização do seu pagamento. E eu, sobre esta matéria, tenho a dizer-vos que defendo claramente uma clarificação dos critérios de atribuição do apoio judiciário, posto que a dúvida sobre os critérios do apoio judiciário suscitou no passado problemas diversos, nomeadamente participações de crime absolutamente infundadas da parte do Ministério da Justiça relativamente à suposta prática de ilícitos por advogados que estavam inscritos no apoio judiciário, que depois revelaram frustres e baldados porque não existia nenhum ilícito, era apenas discrepância de interpretação dos critérios do apoio judiciário. Eu tenciono, novamente, desde logo, clarificar, simplificar, tornar mais transparente os critérios do apoio judiciário para que não haja mais suspeição sobre a honestidade e a probidade dos advogados no apoio judiciário. Ponto 1. Ponto 2. Tenciono também alterar a distribuição dos honorários no apoio judiciário, porque penso que os apoios judiciários hoje têm um peso excessivo relativamente aos processos de familiares e aos processos alimentares, processos de família e os processos alimentares, e um peso menor relativamente aos processos civis e aos processos de crime, e, portanto, acho que os processos civis e os processos de crime devem ter um peso maior de honorários do que tem tido até hoje, por comparação, por cotejo com os processos de família e os processos alimentares. E, por último, porventura a questão mais candente e mais crucial, o pagamento dos honorários do apoio judiciário. Como sabem, recorrentemente é feita a crítica dos advogados do apoio judiciário que os honorários não são pagos a tempo e horas, que há grandes atrasos, o que é verdade, no pagamento dos apoios judiciários. Uma vez é porque há ilícitos e os processos são remetidos para o Ministério Público, outra vez é porque há dificuldades orçamentais, outra vez é por uma outra razão qualquer. O que é certo é que ao longo dos anos, qualquer que seja o governo, tem havido sistemáticos atrasos no pagamento do apoio judiciário. E eu tenciono alterar este estado de coisas. Que propostas tenho sobre isto? Tenho concretamente uma proposta que é de alocar a verba do apoio judiciário, que, como sabem, é uma verba que vem do Orçamento do Estado, para uma entidade nova a criar, composta por três instituições, concretamente a Ordem dos Advogados, a Associação Portuguesa de Bancos e o Ministério da Justiça. Entidades estas que farão o escrutínio e o crivo do apoio judiciário e que, feito o escrutínio e o crivo, procederão ao pagamento dos honorários do apoio judiciário, uma vez que a verba fica alocada diretamente do Orçamento do Estado para esta nova entidade. Isto não é propriamente um processo inovador ou peregrino. Já ocorreu no passado com outras entidades, noutro setor, concretamente no setor da saúde. Há muitos anos atrás existia também um problema de pagamento tardio por parte do Ministério da Saúde às farmácias, na comparticipação dos medicamentos. Pois bem, este também foi ultrapassado através da criação de uma entidade tripartida que integrava a Associação Nacional de Farmácias, o Ministério da Saúde e a Associação Portuguesa de Bancos e que passou a pagar regularmente
a tempo e horas, a comparticipação do Estado nos medicamentos e, portanto, não se trata de uma solução peregrina e inovadora não testada anteriormente, ela já foi testada anteriormente e eu penso replicá-la. É esta a minha proposta concreta para a Ordem dos Advogados, ou melhor, para os advogados em apoio judiciário, para colmatar e defenestrar de uma vez por todas a questão do pagamento tardio dos honorários do apoio judiciário. O que é grave, porque não sei se sabem, o apoio judiciário, além das dificuldades que comporta do ponto de vista dos honorários, porque são honorários relativamente baixos, tendo em conta o serviço prestado pelo advogado, só é pago depois de transitada a julgada decisão e, portanto, há um longo trabalho realizado pelo advogado em que não há nenhuma remuneração desse trabalho e, portanto, quanto mais tarde esses honorários forem pagos, maior a penosidade de quem presta esse serviço e não recebe a remuneração pelo serviço que presta. Um quinto e último ponto tem a ver com o posicionamento da Ordem dos Advogados com os demais operadores judiciários. Eu tenciono restabelecer o diálogo com os demais operadores judiciários, estou-me a referir em concreto com a magistratura judicial, a magistratura do Ministério Público, os funcionários judiciais, mas também com o poder político. A Ordem dos Advogados tem estado completamente arredada do convívio, da cooperação, do diálogo com estas entidades e não é possível ter um papel determinante na administração da justiça sem estar de portas abertas, de coração aberto com estas entidades, dialogando, trocando impressões, manifestando também as suas críticas e as suas divergências, sempre que elas se revelem fundadas e justificadas, mas num ambiente de concertação e de cooperação para conseguir o melhor no final da linha, que é efetivamente uma boa administração da justiça. Eu tenciono, efetivamente, enquanto bastonário dos advogados, pôr uma pedra relativamente ao ambiente de crispação e do opróbrio que existiu permanentemente na Ordem dos Advogados com estas entidades, com os operadores judiciários, com o Governo, com o Parlamento. Tenciono restabelecer um clima de paz, de cordialidade e de cooperação, sem subserviências e sem, naturalmente, menorizações ou secundarizações daquilo que é a importância e o papel da advocacia portuguesa e, concretamente, da Ordem dos Advogados na administração da Justiça. Para concluir, duas notas finais. Uma relativa ao plano interno da Ordem dos Advogados, outra relativa ao plano externo. No plano interno, eu penso que um futuro bastonário dos advogados, além dos conhecimentos técnicos que deve ter na área do direito, além da experiência profissional que deve ter em todos os azimutos do direito, das pequenas causas às grandes causas, dos processos cíveis, crimes administrativos, da experiência dentro de portas e fora de portas, eu penso que é muito importante hoje um bastonário ter uma experiência multifacetada da advocacia e do direito. Acho que isso é determinante para poder enfrentar com seriedade e com sageza as questões difíceis que lhe vão ser colocadas. Mais do que isso, tem que ser também um gestor, porque há um problema hoje sério na Ordem dos Advogados, que é um problema de sustentabilidade económica ou financeira da Ordem dos Advogados nos tempos vindouros. E isso exige, desde logo, uma racionalização de custos a nível interno, onde alguma capacidade de gestão é também exigível ao bastonário dos advogados para saber que cortes é que há de introduzir, que racionalizações é que deve implementar, que redimensionamento deve levar a cabo na Ordem dos Advogados. Nessa matéria, queria dizer-vos que eu penso que há algum desperdício na Ordem dos Advogados, há alguma ineficácia do ponto de vista da gestão da Ordem dos Advogados e eu tenciono introduzir algum controle dessa despesa. Desde logo, digitalizando o boletim da Ordem dos Advogados e a revista. Custam mais de 500 mil euros por ano aos advogados portugueses. Valor esse que eu considero indispensável para outras áreas, designadamente para alocar esse valor aos jovens advogados a quem tenciono atribuir a isenção e do pagamento de cotas, isenção ou redução do pagamento de cotas. Eu vou conseguir, naturalmente, alocar esse valor, digitalizando o boletim e a revista, atribuindo aos jovens advogados. Mas não só. Eu próprio já anunciei, e aqui reitero, que renuncio à remuneração de bastonário da Ordem dos Advogados. Como sabem, é uma remuneração que hoje está prevista. O atual bastonário, pela primeira vez, recebe essa remuneração. É uma remuneração equivalente à do Procurador-Geral da República. Grosso modo, atingirá cerca de 150 mil euros ano, acrescida de uma compensação de 50% desse valor no final do mandato. Em 3 anos estamos a falar de um valor superior a €500 mil. Pois bem, eu já anunciei, aqui reitero, que renuncio a essa remuneração e a essa compensação, porque ela é importante também para os jovens advogados
e também para criar aquela estrutura profissional que referi, que vai fazer o acompanhamento do processo legislativo e que vai ter que ser remunerada. E, portanto, não é possível hoje fazer cortes do ponto de vista da despesa na ordem dos advogados sem se procurar alocar uma compensação para esses mesmos cortes, sem analisar o custo-benefício, por um lado, mas também o impacto orçamental dessas medidas. Pois bem, eu fiz esse estudo naquilo que vou atribuir em termos de isenção e redução de cotas a jovens advogados, naquilo que vou atribuir em termos de despesa acrescida na criação dessa estrutura de acompanhamento do processo legislativo, naquilo que vou atribuir em termos de isenção de cotas ou redução para advogados reformados que o solicitem ao Conselho Geral. Eu também já tenho previsto o impacto orçamental dessa medida. Tenciono atribuir 50% de acréscimo do subsídio de maternidade às mulheres grávidas, advogadas. Previ também, naturalmente, o impacto orçamental dessa medida. Tenciono criar uma licença de maternidade de 14 semanas, equivalente ao salário mínimo, dando guarida a uma deliberação do Parlamento Europeu, exatamente também para dar uma nota pública de que a Ordem dos Advogados está na primeira linha da defesa da dignidade da mulher. Estudei também o impacto orçamental dessa medida e tudo isso é possível de ser contemplado com esta digitalização do boletim e da revista e com a renúncia à remuneração do bastonário da Ordem dos Advogados. Não é necessário ir buscar receitas adicionais extraordinárias, nem é necessário sequer criarmos qualquer problema relativamente à sustentabilidade económica ou financeira da Ordem dos Advogados, porque esse impacto orçamental está, que não poderia deixar de ser, previamente estudado. Mas, repito, no plano interno, a racionalização, o redimensionamento é fundamental para assegurar uma estabilidade e uma sustentabilidade financeira da Ordem. Porque, do ponto de vista da receita, nós não vamos crescer na receita. As receitas da Ordem dos Advogados, basicamente, reconduzem-se às cotas dos advogados. Mais de 80% da receita vem das cotas dos advogados. Há uma pequena comparticipação na taxa de justiça, que agora até foi reduzida por esta senhora Ministra da Justiça. Há uma outra receita que advém também do estágio da Ordem dos Advogados, das taxas de inscrição, da venda, enfim, de algumas publicações, mas no essencial as receitas da Ordem do Advogado não são suscetíveis de crescerem substancialmente e, portanto, com as despesas que temos que vão ter tendência a crescer, com as receitas que naturalmente estão limitadas e que vão ter até alguma crise no futuro decorrente de falta de pagamento atempado de cotas por parte da Ordem dos Advogados, que é um problema já hoje real. É preciso que um bastonário, para além dos conhecimentos técnicos do ponto de vista do direito, para além da sua visão estratégica para o futuro da advocacia, para além da criação de condições para que a advocacia portuguesa seja prestigiada, reputada e credível, tem que ter também uma vertente de gestor para poder reequilibrar a Ordem dos Advogados e torná-la sustentável a médio e a longo prazo. É isto que eu tenciono fazer no plano interno com a racionalização e redimensionamento, no plano externo também com a perspectiva de alargar a Ordem dos Advogados a outros horizontes, designadamente com países africanos de expressão portuguesa, os PALOPs, com quem quero estabelecer protocolos de reciprocidade para que advogados portugueses possam exercer a advocacia livremente em Moçambique, em Angola, em Cabo Verde, em Santo Tomé e Príncipe, em Timor-Leste, em Macau, onde há problemas hoje de denúncia de protocolos com a Ordem dos Advogados portugueses, fruto de diversas razões que agora não vale a pena aqui estar a detalhar, mas que eu quero repristinar no sentido de incrementar esse relacionamento e assegurar uma reciprocidade efetiva que possa dar aos advogados portugueses, particularmente aos mais jovens, oportunidades de trabalho além fronteiras, para que não fiquem confinados exclusivamente ao território nacional. Em resumo, a minha candidatura representa um projeto de modernidade e de cosmopolitismo, de uma mundividência que nunca existiu na Ordem dos Advogados e que não é seguramente apanagem dos demais candidatos, posto que estes têm um percurso muito ligado ao passado da Ordem dos Advogados. E eu penso que é este o momento dos advogados portugueses escolherem entre as candidaturas que representam uma continuidade e aquela, penso eu, que é a minha, a única que apresenta uma visão de futuro rasgada, com horizontes de progresso, desenvolvimento, mas que assegura sustentabilidade, credibilidade e prestígio à advocacia portuguesa. Muito obrigado a todos.